Olá, mundo do samba, lá Carnaval de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Hoje iniciamos um novo quadro no nosso podcast, um quadro que vai ter, a princípio, 5 episódios, porque, na verdade, vamos fazer aqui uma espécie de celebração. Hoje é, de fato, uma celebração, a obra de um dos principais estudos sobre o Carnaval de São Paulo, um estudo, eu diria até que pioneiro para a época e para o contexto em que a gente vivia, principalmente na questão de carnaval. Então é isso. Hoje iniciamos o nosso quadro Mulheres Pioneiras, em que a gente vai falar aqui de 5 mulheres. O Carnaval de São Paulo tem essa particularidade. A gente tem vários autores que têm uma relevância, um protagonismo no Carnaval de São Paulo, mas eu acho que as mulheres, na verdade, são grandes pioneiras, principalmente no aspecto teórico e no aspecto de pesquisa mesmo, aqui no Carnaval de São Paulo. A gente vai falar aqui de 5 mulheres que têm esse papel muito grande. Maria Aparecida Urbano, que tem um papel essencial nessa relação com os grupos mais antigos da cidade, principalmente as velhas guardas, e também um olhar mais enciclopédico de analisar o carnaval. A gente vai falar aqui da Olga von Simpson, que talvez tenha um grande trabalho sobre o Carnaval de São Paulo, em que ela vai fazer essa análise, né, fazer esse mapeamento dos pilares, os grandes nomes das velhas guardas do passado, mas principalmente os únicos registros, se assim podemos dizer, dos fundadores de escolas de samba. Quem fez foi a Leila Blas. A Leila Blas foi a Olga von Simpson. A Eda Marques Brito, que é talvez a grande pioneira no aspecto de estudo acadêmico do Carnaval de São Paulo, em que ela vai estudar o samba negro da cidade, mas também do estado, em especial a Vai-Vai. A Zélia Lopes da Silva, que foi minha orientadora no doutorado, que ela tem um trabalho muito importante sobre os carnavais de rua e também sobre os carnavais de bairro não, de baile do carnaval aqui de São Paulo. E ela também ela tem estudos recentes, principalmente no aspecto de memória, patrimônio e também de documentação do Carnaval de São Paulo. E hoje nós iremos abrir o nosso quadro com a Leila Blas. A Leila Blas, ela não é necessariamente uma pesquisadora de carnaval, mas ela é das ciências sociais, ela tem um trabalho muito importante, né, de estudos, na verdade o estudo dela, referente à ideia de economia e de trabalho no Carnaval de São Paulo. Para muitos hoje, né, olhando 2025, é uma coisa pode parecer batida, mas para a época em que o estudo foi lançado, né, em 2007, né, o livro Desfile na Avenida na Escola de Samba, Dupla Face do Carnaval, que é este daqui, né, quem está aí no YouTube está vendo a imagenzinha, né? Esse livro, ele é exatamente de 2007, né? Ele é lançado em 2007, mas a pesquisa é do início do século XXI, né? Ela pega, né, 2001 e 2002, mas todo o escopo de pesquisa dela, na verdade, está acontecendo desde a década de 90, quando ela já estava analisando, né, estudando e observando o Carnaval de São Paulo como um todo, e assim por diante. Então hoje vamos falar de Leila Blas. Infelizmente a Leila Blas faleceu, né? Ela faleceu em 2017, então, de certa forma, também fica aqui esse tributo, né? Para quem não conhece, passar a conhecer, e para quem conhece, talvez lembrar do seu passado, do seu legado e principalmente do seu trabalho como um todo. Então, deixe de seguir o Substância Depressão nas suas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook, e aqui no YouTube, não deixe de curtir e comentar. Se você estiver na plataforma de áudio, não deixe também de curtir o podcast para você ter as atualizações de quando sair o novo episódio. Basicamente isso. Então vamos aqui passar uma ficha técnica de quem é a Leila Blas. A Leila Maria da Silva Blas, ela nasceu em 1944, faleceu em 2017 e foi uma socióloga brasileira e, portanto, com contribuições acadêmicas, principalmente na sociologia do trabalho, cultura e movimentos sociais, né? Isso aqui é interessante, né? Porque o livro, não só o livro sobre o carnaval, mas outros livros que ela faz sobre os trabalhadores, né? Sobre a cultura como um todo, ela sempre tenta, e ela consegue, passar um outro olhar de enxergar a ideia de cultura, que é exatamente por meio do trabalho. A ideia de trabalho é uma coisa muito consolidada, né? Eu diria até que bastante pesada, né?
dentro dos estudos de ciências humanas, história, ciências sociais, filosofia e assim por diante, em que a lógica de trabalho ela fica muito presa ao olhar ocidental. Então a Leila Blas, ela a todo momento tenta trazer para a ideia de trabalho a ideia de cultura. E no caso do Brasil, entender que essa cultura ela tem muitos traços, ela tem muitas coisas herdadas de culturas que são, dentro dessa lógica de nação, subculturas. Então ela vai olhar para a cultura negra, para a cultura indígena, e ela vai olhar e ela vai, de certa forma, passar a ideia de que há nessas estruturas uma ideia de trabalho que é totalmente desvinculada do imaginário social, ou seja, tudo que é de origem negra, tudo que é de origem indígena não é visto como trabalho. E entre esses aspectos, a própria escola de samba. Daqui a pouco a gente vai falar, né? Então, a Leila Blaser é graduada em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo, em 71. Na USP, ela fez o mestrado e o doutorado, mestrado em 82 e o doutorado em 1990. Nesse período, né, entre o doutorado e a livre docência que ela vai fazer na PUC de São Paulo, que ela vai adentrar nesses estudos sobre o carnaval também, tá? E ela atuou, né, como professora titular do Departamento de Sociologia na PUC desde 1985, né? Ela realizou também estágios de pós-doutorado no Centro de Estudos Sociais de Coimbra e no Centro Nacional de Pesquisa Científica lá em Paris e o Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Como obras, né, trabalhos escritos, ela tem Imprimindo a Própria História, o Movimento dos Trabalhadores Gráficos de São Paulo no final dos anos 20, que é a análise do movimento sindical dos gráficos paulistas, Tribos Urbanas, Produção Artística e Identidades, que é um livro muito bom, inclusive, que é co-organizado com José Machado Paes e aborda a relação entre juventude, arte e identidade nas metrópoles. Quem tem o interesse de estudar São Paulo no olhar da identidade jovem, esse livro é muito bom, inclusive, né, que é um livro organizado. Mulheres Fora do Lugar, que é uma pergunta, artigo que discute a presença feminina na indústria automobilística e os novos paradigmas produtivos. E o livro que a gente está falando aqui hoje, O Decílio na Avenida, Trabalho na Escola de Samba, estudo sobre as escolas de samba com espaço, trabalho e cultura. E além disso, ela é orientadora de mestrado, doutorado, e ela faleceu aí, portanto, dia 25 de julho, né, de 2017. Teve ali todo a missa e todo o aspecto, ou toda a parte de velório ali na PUC, e deixou aí, portanto, um legado essencial aí para quem quer estudar a ideia, né, das ciências humanas, a ideia principalmente de cultura, que eu acho que aqui é o nosso ponto aqui principal do nosso episódio de hoje. Então, nesse sentido, a obra que a gente vai analisar aqui é o Decílio na Avenida, Trabalho na Escola de Samba, que, portanto, é um estudo sobre as escolas de samba como espaço de trabalho e cultura. Esse é o foco essencial do livro dela. O livro dela que é lançado exatamente pela Ana Blume no selo Trabalho e Contemporaneidade, né? Então, tem todo esse aspecto aí, portanto. O livro ele é dividido em 4 capítulos, se eu não me engano. Deixa eu pegar aqui, isso mesmo, 4 capítulos. A introdução, o Vai Começar Tudo de Novo, que ela aborda ali o aspecto do carnaval como um todo, o carnavalesco, papel e funções, trabalho e emprego, lugares e significados, carnaval, diversidade das partes e unidades do todo. Então, esse é o cerne, né, da obra como um todo. É uma obra bastante, vamos dizer assim, eu diria até que didática, porque ela consegue abranger quem não entende nada de escola de samba, quem lê o livro entende algo, e ela também consegue, para quem já é estudioso, para quem já está dentro da ideia, né, de entender o carnaval como um trabalho acadêmico, como uma festa, como tudo, ela avança para novos caminhos, assim como tudo. Uma das frases lá na introdução que ela aborda em alguns momentos no livro dela é essa frase que eu acho maravilhosa, né? Carnaval rima com trabalho. E na visão da Leila Blas, portanto, existe dentro do campo carnavalesco uma rede extensa de trabalhos para observação do carnaval que vai além de um processo único de visão. Esse é o ponto principal do livro como um todo. Ela não coloca o carnaval como um trabalho, né? Por exemplo, trabalho. Inclusive, ela é contra a ideia de que existe uma indústria de carnaval. Porque a indústria de carnaval, ela é pautada na indústria do conceito ocidental, ocidentalizante, se podemos dizer, de trabalho, aquela lógica do Marx, do Weber, de Durkheim, assim, os grandes pais da sociologia.
A ideia de trabalho é pautada na lógica única, ou seja, de repetição. Então, eu acordo hoje, amanhã vou acordar também, no outro dia, depois vou acordar também, e eu vou seguir uma rotina de trabalho. Eu posso talvez sair de um emprego, mas eu sigo uma rotina. Para Leila Blas, o carnaval não é uma indústria, ou ela não pode ser enxergada como uma indústria, porque ela não faz trabalhos de repetição. Pode ser que em um ano você faça trabalhos de repetição, mas no próximo ano, por causa do enredo, por causa da logística, de todos os meandros que envolvem uma escola de samba, o trabalho não é o mesmo. Então, nesse sentido, existem trabalhos. Mas, ao mesmo tempo, o carnaval rima com o trabalho, porque a festa em si, né, para se gerar o desfile de escola de samba, isso envolve diversos atores, diversos personagens que geram este processo e faz com que ele, de certa forma, aconteça e se desenvolva. Então, nesse sentido, é um trabalho essencial, é um trabalho, quando eu já tinha lido no mestrado, mas no meu doutorado sobre a Gaviões da Fiel, o trabalho, né, a reflexão da Leila Blas é extremamente essencial, principalmente para quem quer entender essa lógica de carnaval como empresa, que é um conceito mais recente, essa ideia da escola de samba, né, organizada e pautada na produção, é um trabalho muito bom para quem está nesse caminho, né, de pesquisa, e é um trabalho essencial para quem quer pensar a festa sobre outra perspectiva. Porque em nenhum momento, e aqui já indo exatamente para o aspecto fundante, né, onde, né, ela vai analisar a obra, né, o estudo dela como um todo, em nenhum momento ela está preocupada de entender como acontece um desfile, como o desfile é avaliado, como se desenvolve, né? Entre o início e o fim, ela não está preocupada com o que é posto na pista. Ela está preocupada, no caso, com o que existe no entorno. Então, entre o início e o fim, ou seja, nesse, assim, atrás das arquibancadas, é o que ela está interessada. Então, ela vai analisar dois desfiles, ela vai, na verdade, analisar um processo de desfiles. O desfile de 2001 da Vai Vai, que é aquele desfile sobre a luz, e o desfile sobre a reforma agrária, né, sobre o campo, da Nenê de Vila Matilde de 2002. Então ela pega a Vai Vai, que era campeã de 2000, que seria campeã em 2001, e ela pega a Nenê, campeã de 2001. Só que ao longo de toda a pesquisa dela, ela não fica somente nesses dois desfiles. Os dois desfiles eles são um ponto central para ela tecer essa análise sociológica de como é o trabalho numa escola de samba. Entretanto, ela vai para além de 2001, da Vai, porque ela cita 2000, 2002, inclusive, e ela também vai além da Nenê 2002, principalmente citando 2001. Então, nesse sentido, ela vai analisar a escola de samba como um espaço de trabalho, produção cultural e organização coletiva, que é o ponto principal. Porque estes trabalhos são, na verdade, trabalhos que têm que ter um resultado, porque, como ela mesma diz, você pode não vencer, mas você ter o trabalho reconhecido é voltar nas campeãs, e ele não voltar nas campeãs é a ideia de que o trabalho não foi reconhecido. Então, nesse sentido, esse trabalho ele tem que ter um resultado, mas ao mesmo tempo ele é uma produção de cultura. Ele não é simplesmente eu vou fazer uma peça artística para só ter lucro. Não é esse o objetivo, pelo menos no contexto aqui que ela está analisando, não é esse o objetivo desse trabalho. Esse trabalho ele tem uma produção cultural dentro de uma ordem coletiva que ao mesmo tempo é totalmente individual, porque nasce de uma pessoa e ela se desenvolve para um coletivo. Tanto é que ela sempre vai fazendo essa reflexão. Quando o desfile vai bem, quem é o responsável por ele ter dado certo? E quando o desfile vai mal, quem é o responsável pelo desfile ter ido mal? Então, nesse aspecto, olha só, a gente está em 2007, ela está olhando, na verdade, 2001 e 2002. Como nessa época, São Paulo não tinha esse tipo de preocupação, ou não era algo a se preocupar dentro do Carnaval de São Paulo. Então, nesse sentido, ela rompe essa visão simplista, até mesmo folclorizada, que reduz exatamente o Carnaval a somente um espetáculo. É um espetáculo, é uma festa que está preocupada principalmente com isso, principalmente no nosso Carnaval contemporâneo, mas ao mesmo tempo ela faz essa pontada, né, de crítica e até mesmo de ironia.
Porque ao mesmo tempo que você exige o espetáculo, será que você está promovendo ou será que você está refletindo sobre a ideia de trabalho? E aqui eu acho que, por isso que eu acho que esse livro, ele é subaproveitado, né? Acho que é uma coisa muito complicada, e aqui já tecendo uma opinião mesmo. Eu acho que quando a gente olha para o Carnaval de São Paulo, a gente fica muito apegado a essa ideia da identidade, apegado a essa ideia é, do localismo que o Carnaval produz. Eu acho que isso é super válido. Entretanto, eu acho que a gente tem material para ir além dessa lógica. Quando eu comecei meu doutorado, eu ia para esse lado da identidade, depois eu fui para o lado do espetáculo, né, principalmente para o lado da estética, e por esse lado, né, direcionado para a ideia de como a produção tem que gerar resultado. E isso só aconteceu por causa do livro da Blas. Né? Acho que quando eu comecei a identificar que o carnavalesco é a figura central de um processo, eu comecei a pensar, e por que será que também a gente não começa a ir por outros caminhos? O mestre do porta-bandeira é duramente também atacado quando não dá certo. Comissão de frente é a mesma coisa. Bateria é a mesma coisa. Então, nesse sentido, lendo a partir do trabalho da Leila Blas, eu comecei a desenvolver essa pesquisa, né, esse direcionamento para entender o trabalho dentro do carnaval com uma ideia hoje, principalmente nesse período em que nós vivemos, né, mais contemporâneo, uma realidade de trabalho que ele existe, mas ao mesmo tempo um trabalho que tem que dar resultado, lucro, que é o que nessa época que ela está estudando, 2001, 2002, ainda não acontece. Porque a gente está falando aqui em um Carnaval de São Paulo embrionário. As coisas estão acontecendo, né? Elas estão se desenvolvendo. Por isso que o trabalho dela é essencial, porque a gente consegue entender ao longo do texto, principalmente no estudo que ela faz sobre a Vai-Vai, como que a gente está tendo essa modificação de uma lógica mais artesanal de entender o carnaval, para uma lógica profissionalizante. Em São Paulo, e esse livro dela, né, O Desfile na Avenida nas Escolas de Samba, ele é exatamente um documento que expressa esse processo que está acontecendo em São Paulo. Então, nesse sentido, os temas gerais dentro do livro como um todo são esses, né? Como se organiza o trabalho nas escolas de samba. Então, ela vai tecer olhares sobre as costureiras, os carnavalescos, os aderecistas e os próprios ritmistas. Outro tema importante dentro do livro são as relações de poder, hierarquia e divisão de tarefas neste contexto. Então, o carnavalesco, ele é a pedra fundante, mas ao mesmo tempo, ele não é a única pessoa que faz desfile. Tem até alguns momentos que ela cita muito Rosa Magalhães, entrevistas, né, com Rosa Magalhães e Joãozinho 30, e fica muito evidente isso, né? O carnavalesco, ele pensa, mas ele não desenvolve. Né? Se a gente for parar para pensar, o carnavalesco, ele é, vamos dizer assim, ele é o aparente, mas o carnavalesco não vai costurar todas as fantasias. Ele não vai fazer todas as alegorias. Então, ele é uma figura pensante, um trabalho, que desenvolve e passa, vamos dizer assim, entre aspas, a responsabilidade para outros dentro dessa lógica de trabalho. Então, aí, por isso que ela vai fazer essa análise de costureiras e aderecistas, principalmente, como, vamos dizer assim, condutores do processo e desse projeto de carnaval. Ela não fala, né, porque nessa época não era uma figura muito atuante, mas a gente poderia, vamos dizer assim, se a gente fosse fazer uma nova edição do livro, inserir a ideia própria dessa figura que foi criada ao longo do tempo, que é o diretor de carnaval, que é uma figura tanto quanto excêntrica às vezes, que de certa forma começa, principalmente no Carnaval de São Paulo, a roubar o espaço do carnavalesco. E nesse sentido, essas hierarquias, né, principalmente no carnaval atual, ela vai se remodelando, né, se modificando com o passar do tempo. E outro ponto, principalmente, né, um dos temas gerais do livro, é exatamente a articulação entre cultura popular, identidade e produção simbólica nas periferias urbanas, né? Porque aqui a gente está falando da Vai-Vai, que é uma periferia dentro do centro de São Paulo, e da Nelê de Vila Matilde, que está na Zona Leste, que nessa época era uma periferia dentro da cidade de São Paulo. Então, nesse aspecto, se a gente for pegar assim o cerne do livro, é um livro bastante pequeno, dá para ler ele em um dia, se você estiver bastante empolgado. É um livro que tem
de texto, exatamente 158 páginas, então ele é bem pequenininho, mas ele é bastante interessante. Bastante interessante por um motivo muito simples, né? Ela não cita muitos autores, até porque o trabalho, de certa forma, era algo inédito para a época. Então tem muito do olhar de campo, que ela vai até o espaço observar. E nesses espaços é que a gente vai ter um ponto essencial dentro da obra como um todo, que é entender que o trabalho do carnaval não se restringe apenas ao barracão. O barracão vamos dizer assim, é o espaço da dureza, né, da produção carnavalesca. Mas o outro espaço de trabalho, que é o espaço da sociabilidade, que é a quadra da escola de samba, ela também coloca como um ambiente de trabalho. Claramente não é esse ambiente do entregar um prazo, por exemplo, da comissão de frente, do Marcelo Porto-Bandeira, mas a quadra é um espaço de trabalho de relações simbólicas. Então, nesse sentido, por isso que essa produção simbólica, ela se desenvolve e ela tem contextos, né? Ela tem texturas diferentes de observação e de interesse, assim como tudo. Então, já pegar aqui alguns enfoques, né, para a gente trazer para você, talvez seja ouvindo, ter ainda mais interesse sobre o livro como um todo. Um desses enfoques é a ideia de tempos de produção, que acabei de falar, e é uma dissociação, né, de visão europeia e ocidental de trabalho. Então, o livro, na verdade, ela faz essa crítica de que quem vai estudar carnaval, principalmente carnaval de escola de samba, principalmente, né? Os outros carnavais também seguem esse mesmo caminho. Mas principalmente quem vai estudar carnaval e a lógica de trabalho, os autores clássicos de trabalho são importantes? São essencialmente importantes, né? Porque, de certa forma, ainda mais hoje, que a gente tem esse trabalho totalmente associado com essa ideia do imediatismo nas escolas de samba atual, mas ela em nenhum momento, né, inclusive ela expressa isso, se você faz um trabalho de carnaval pensando a lógica ocidental de chegar a trabalho, você vai chegar numa conclusão de que o trabalho carnavalesco não é, na verdade, um trabalho. Então ela vai fazer um quadro bastante interessante de entender que os estudos sobre culturas negras e culturas indígenas sempre se desenvolvem no conceito e numa observação de que existe um trabalho bastante forte nas comunidades antigas e negras e indígenas. Entretanto, não é um tipo de trabalho que, para o olhar europeu, principalmente branco, se constituía como serviço, como trabalho. E assim você vai criando uma visão, um tanto quanto preconceituosa e essencialista, de dizer que tudo que é de origem negra e indígena enquanto trabalho não é trabalho. Então ela faz essa crítica para exatamente expressar que a escola de samba, por isso que ela coloca, né, que a escola de samba rima com trabalho, porque tudo que envolve uma peça de carnaval é trabalho dos mais diversos esforços, dos mais diversos tipos. Outro ponto importante é a visão micro de entender as relações culturais de trabalho, porque ela vai ali no embrião. Por exemplo, ela vai observar que nessa época, principalmente, era muito comum não existiam equipes totalmente especializadas para fazer robótica de alegoria. Então, poucas escolas tinham contato com as pessoas de Parintins. Existiam poucos marceneiros, poucos aderecistas, poucos profissionais exclusivos para a festa, para o carnaval de São Paulo. Então, era tudo ainda muito comunitário. Então, quando ela tem um esquema, inclusive, bastante interessante sobre o barracão da Vai Vai e o barracão da Nenê, ela vai observar que já existe dentro dessa lógica uma profissionalização do espaço. Então, não era somente ter as alegorias no barracão, eram ter as alegorias dentro de um processo que otimizaria o tempo, portanto, o trabalho como um todo. Mas ainda nessa época, você tinha vários outros espaços de trabalho de carnaval, como aderecistas, como costureiras, que faziam finalizações ou outros tipos de complementação do trabalho. E o outro aspecto que eu acho que também é importante nesse enfoque é como se estabelece uma realidade multifacetada de compreender o que é pista e fora dela em vários campos. Então, por exemplo, ela vai dizer, né, ela vai, de certa forma, colocar que durante, por exemplo, esse período entre anúncio de enredo e
finalização do samba enredo, né, que é o samba campeão, nessa época existia. Hoje em dia o samba nem tem mais. Hoje em dia as escolas não fazem nem mais disputa, mas enfim, isso aqui no nosso ponto. Mas nesse sentido, entre o anúncio do enredo e o samba enredo, quem está trabalhando são os compositores, quem está trabalhando são os ateliês carnavalescos para a construção de pilotos para as festas e assim por diante. Terminou esse processo, entregou os pilotos, o carnavalesco ele fica meio que stand-by, porque agora o trabalho dele não é que é importante, mas dentro da lógica da Leila Blas, o trabalho dele é mais de supervisão, porque agora quem trabalha são os outros grupos que envolvem a festa. E pouco a pouco, dentro dessa relação, dentro dessa hierarquia, chega a outra figura que ela também dá destaque, que é o harmonia. A harmonia, ela está trabalhando, mas é do período que antecede de Ciri que ela toma o protagonismo. Então, de certa forma, a pessoa, né, ou o grupo que mais trabalha, vamos dizer assim, na ótica da Lila Blas dentro da pista é exatamente a harmonia. Só que ela não trabalha, vamos dizer assim, ela não tem um protagonismo durante todo o ano, mas durante o desfile, o protagonismo dela é essencial. Como eu disse, ela não tem um trabalho no estudo dela, talvez numa outra edição, se tivesse a oportunidade de fazer uma outra edição do livro, talvez entrasse aqui profissionais que hoje são um trabalho mais árduo, que é exatamente casal e comissão de frente, que nesse período aqui, 2007, 2001, né, não era tão exigido, não tinha uma exigência muito grande em cima de casais, em cima de comissões de frente. Né? Não que nessa época não existisse, tá, gente? Mas a ideia de profissionalização é muito recente. Inclusive, daria um outro estudo, né? Que é exatamente a ideia, a lógica de trabalho artística da dança, né? Carnaval de São Paulo tem tanta coisa para ser estudada que eu não vou pesquisar mais, né? Porque tudo que eu tinha que pesquisar já pesquisei. Como eu digo às vezes pro Dinei, eu só vou pesquisar escola de torcida a partir de agora. As outras só em vídeo. Mas tem muita coisa para ser trabalhada, né? Toda vez que eu leio o livro dela novamente, sempre surge uma outra ideia de pesquisa, mas eu já não estou mais nesse campo graças aos deuses. Vamos aqui à parte final aqui do nossa observação do livro da Leila Blas, que é exatamente um trabalho coletivo, ao mesmo tempo individual dos seus atores. Como eu disse, né? Ela coloca até que existe um capítulo exclusivo dos carnavalescos, mas é interessante, quando ela fala do carnavalesco, ela sempre coloca que, por mais que seja individual, ela é totalmente coletiva, porque o carnavalesco por si só, por mais que talvez ele ganhe mais que os outros, o trabalho dele só vai acontecer com outros. Por isso que ela coloca a ideia da responsabilidade, né? Se o trabalho dá certo, quem normalmente ganha os louros é o carnavalesco, não é o aderecista, não é a costureira, não é a pessoa que está girando ali, que está fazendo ali todo o trabalho de ferragem, da madeira, não são essas pessoas. Quem vai ganhar o louro é exatamente o carnavalesco. Se o trabalho der errado, se é na alçada dele, o carnavalesco vai ser responsável. Então, nesse sentido, é um trabalho individual e coletivo que envolve valores, hierarquias e todo esse projeto, que é bastante complexo. Outro ponto é a conjuntura de profissionalização do trabalho carnavalesco em formação na cidade, no começo do século, deixa isso muito evidente, e ela vai ouvir exatamente o Teobaldo e o Augusto, que são os envolvidos diretamente com os desfiles desse ano, e principalmente as falas do Augusto. O Augusto ele é do Rio de Janeiro, e ela coloca isso muito presente, de que o trabalho carnavalesco no Rio de Janeiro era avançado, mas já estava em saturação e que, portanto, o Carnaval de São Paulo, que estava em um processo de visibilidade, principalmente por causa da Globo, principalmente que a Bocanha reorganiza o Carnaval de São Paulo em 2000 e 2001, como esses profissionais que estavam, entre aspas, defasados, ou estavam, assim, indo para uma aposentadoria no Rio de Janeiro, vem em São Paulo uma possibilidade de novos rumos, né, para sua carreira. Outro ponto é a necessidade de existir trabalhos e estudos sobre o tema e atores envolvidos. Isso ela deixa, inclusive, na parte final da conclusão. Acho que o trabalho dela, a reflexão dela é apenas uma reflexão inicial, que pode gerar outros tipos de reflexão. E eu deixo aqui também, né? Vamos dizer assim, o meu trabalho é filho do trabalho dela, vamos dizer assim. E acho que dos 5 trabalhos que a gente vai falar aqui,
talvez o que mais impacta a minha produção acadêmica é este, né? Por isso que ele é o primeiro hoje, inclusive. E acho que o último ponto que eu deixei aqui de foco é exatamente um ramo de trabalho que se molda nesse tempo amplo e canavalizado. É uma produção nossa, né? Isso também ela deixa muito claro, principalmente na introdução. A gente criou um próprio tipo de trabalho, um próprio ritmo de trabalho, um próprio tempo de trabalho. Nenhum lugar no mundo tem essa lógica. Nenhum lugar do mundo tem tanta gente envolvida para gerar um produto que vai acabar em 65 minutos. Nessa época era 70. Então, nesse sentido, o trabalho dela é bastante instigante nesse aspecto, porque a gente vai observando, a gente vai analisando, a gente vai entendendo os contextos do trabalho como um todo, e a gente vai percebendo que o carnaval ele é muito amplo. E essa dimensão do trabalho, ela tem muitas possibilidades de análise, de observação e de estudos como um todo. Eu vou encerrar aqui o nosso episódio com um trecho da introdução, que eu acho que é muito bonito, né, inclusive. Então, citando aqui a Leila Blas, reafirmo nas linhas finais dessa introdução a minha profunda admiração e respeito por homens e mulheres que se empenham ano após ano para pôr a sua escola de samba na avenida. Quem acompanha de perto e por dentro consegue dimensionar o esforço e a dedicação que esse evento requer. Espero que essa publicação possa contribuir para retirar do anonimato personagens e protagonistas que fazem os desfiles de carnaval acontecer. Devo-lhes as descobertas que fiz no desenrolar da pesquisa, deparando-me com os limites das análises sociológicas e com a minha própria ignorância. Além disso, pude compartilhar nessa aventura momentos de forte emoção e de muita expectativa. Ao escrever essas palavras, soam nos meus ouvidos o esquenta da bateria na área de concentração. Momentos antes de minha escola de samba adentrar na avenida, seguidos pelos toques de sirene e a voz do locutor do AMB, demarcando o início de uma apresentação oficial. Nesse instante, as incertezas se misturam à esperança de tudo dar certo no final. Esses momentos são vividos de modo intenso por quem faz o desfile acontecer todos os anos. No entanto, parece que estão lá pela primeira e única vez. Então encerramos aqui o nosso episódio. Foi um prazer, inclusive, acho que eu rememorei muitas coisas que eu fiz ao longo desses quase 10 anos de pesquisa acadêmica, nesses quase 15 anos de pesquisa sobre carnaval. O livro da Leila Blas, ele se encontra acho que em sebos, normalmente se encontra ele, né, na estante virtual, acho que você pode ver e encontrar. Repito, é um trabalho para quem quer estudar carnaval fora da ótica da identidade, é um trabalho essencial, porque dos 5 trabalhos que vamos falar aqui, é um trabalho muito fora do padrão, né? Porque a gente está falando de uma socióloga, né? Os outros trabalhos que a gente vai falar normalmente são de historiadoras, e por ela ser uma socióloga, né, por ela ser das ciências sociais, ela tem uma ótica muito diferente, né, um pouco distinta de enxergar o carnaval. Exatamente, normalmente a gente que é da história, a gente tem esse olhar dos fatos, né? As ciências sociais, né, principalmente a sociologia, ela tem um olhar muito mais para o humano. E nesse sentido, o trabalho dela é super humano, é bastante interessante, é bastante prazeroso de ler. E fica aqui exatamente os nossos agradecimentos por todo o estudo da Lila Blas. Repito aqui, né, para quem quer estudar, principalmente também o aspecto da juventude, o trabalho dela em conjunto com o professor José Machado Paes é muito interessante, né, o Tribos Urbanas, Produção Artística e Identidades. Então, se você quiser também, aliás, falta esse estudo, né, sobre a juventude e carnaval. Aliás, esse estudo explicaria muita coisa, inclusive. Mas fica também aí essa dica. E acho que o estudo, um livro bem feito, é aquele livro que suscita na gente coisas a pensar. Eu acho que o livro da Leila Blas sobre o Carnaval de São Paulo, ele é um pioneiro, porque ele é o primeiro livro a, de fato, né, o primeiro grande estudo a se preocupar com a ideia de trabalho carnavalesco. Até então, não existia em São Paulo. Depois disso, a gente vai ter outros trabalhos, outras obras, mas o trabalho dela é pioneiro nesse sentido. Então é isso, gente. Fica aqui nosso agradecimento a quem nos ouviu. Próxima semana a gente retorna com o nosso episódio do podcast. Ainda não vai ser um episódio das Mulheres Pioneiras, vai ser outro episódio, mas ainda neste mês, ainda né, nesse mês, nesse mês não, ainda nessa temporada, a gente vai ter a continuidade da nossa série com os outros episódios. É isso, gente. Até mais, até a próxima. Nunca esqueçam, nunca deixem de seguir o Sambistas Depressão nessas redes sociais e assim por diante, certo? É basicamente isso, gente.
Você que está ouvindo no YouTube, deixe curtir de comentar. Se você está ouvindo em redes em alguma das plataformas de áudio, é só curtir o nosso podcast para você ter as sinalizações de quando ele lança, né? Quem tem Spotify, YouTube Music e Amazon Music e a Apple Music, né? Acho que é Apple Music. Esses aplicativos normalmente é no dia, tá? 5 horas da tarde. Quem é Deezer, demora um pouco mais, mas chega, tá, gente? É isso. É isso, gente. Até mais, até a próxima. Não esqueçam e nunca deixem de sambar.